Bom, então, Wesley, obrigado pelo convite de participar dessa conversa com os pré-candidatos. A proposta dessa conversa é da gente tratar da agenda ambiental na administração pública, a A3P. É uma proposta já de mais de 20 anos do governo, e a gente vai conversar sobre isso, né? Como o Wesley colocou, sou Geraldino Canis de Araújo, sou professor na UFMS. Bom, a A3P, ela surgiu em 1999, uma proposta de organizar a agenda ambiental no âmbito da administração pública. E ao longo desses mais de 20 anos, né, sofreu algumas alterações naturais, assim, né? Mais de 20 anos. Então, o que é a A3P? A Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa de governo que visa implementar a responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas operacionais da administração pública. Se destina aí ao poder executivo, legislativo, judiciário, nas instâncias municipal, estadual e federal. Nosso objetivo aqui é mais discutir na instância municipal. O programa foi criado, então, como modelo de gestão para ser aplicado em outros segmentos da sociedade. Bom, recentemente, fresquinho, agora no mês passado, vai fazer um mês, a portaria 326, que trata de algumas alterações em relação à agenda ambiental. E é essa portaria que a gente vai estar conversando agora. Assim, né? Bom, a agenda ambiental A3P é um programa do governo, ele é criado, desenvolvido e mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, ele é de caráter voluntário, é destinado às instituições públicas, e não cabe nenhum tipo de sanção. Então, assim, o órgão público decide se quer ou não implantar essa agenda. O programa, como foi colocado, né, pode ser aí aplicado em qualquer uma das esferas do poder público. São vários os objetivos da 3P. Alguns deles estão ligados ao Ministério do Meio Ambiente e alguns deles estão ligados à questão da ação da 3P. Então, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele se dispõe a apoiar os órgãos públicos na criação e implementação de ações de responsabilidade social, sensibilizar os servidores para a necessidade de preservação dos bens naturais, estimular a construção de uma cultura institucional que agregue valores, atitudes e comportamentos, consoantes com essa questão socioambiental, incentivar os órgãos públicos a adotarem essas medidas, visando aí reduzir impactos socioambientais negativos e aumentar a eficiência da gestão, promovendo a economia de recursos naturais e de gastos institucionais. Em termos de teoria, existem autores que separam a questão social da questão ambiental. Aqui na A3P, eles tratam isso como um contínuo, né? Aquilo que afeta o meio ambiente afeta as pessoas, afeta o social, e aquilo que afeta o social acaba afetando o meio ambiente. São 15 objetivos. Então, assim, o que mais a A3P tem como objetivo, né? Promover a atualização sistemática do conhecimento e a modernização de conceitos, instrumentos, tecnologias, metodologias, isso tudo envolvendo a sustentabilidade, promover a transparência no serviço público. Essa é uma premissa de todo serviço público, né? De transparência do que é feito, garantir acessibilidade nos órgãos públicos às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, estimular e apoiar ações de defesa do meio ambiente e facilitar as instituições públicas ao programa A3P. Bom, finalizando aí a questão dos objetivos, né, tem a parte social também, né, cooperativismo, solidariedade, respeito, compromisso, a questão da responsabilidade socioambiental, colaborar com a qualidade de vida dos servidores, incentivar ações coletivas e decisões democráticas e promover a produção e consumo sustentáveis. A A3P, ela é bem completa, assim, né? Então, ela trabalha com servidores, qualidade de vida, capacitação, pensando em reduzir impactos socioambientais e também o impacto disso na sociedade. Quando a gente fala em
A3P, meio ambiente, social, socioambiental, a gente está falando de uma coisa que é a sustentabilidade. E aí a ONU propôs, em 2015, uma agenda de 15 anos. Uma agenda no qual organizações, sociedades, empresas, governos, assumissem aí 17 objetivos. Esses 17 objetivos estão ligados à 3P. São duas coisas diferentes, mas tem um tronco em comum, que é a sustentabilidade. Esses quadradinhos coloridos que aparecem aí, né, eles aparecem em uma ordem. Existe uma prioridade de ações. Então, a gente precisa cuidar da pobreza, da fome, para então começar a trabalhar saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível, trabalho decente, indústrias, igualdade, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação e mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e parcerias. Então, as ações da 3P podem ser desenvolvidas envolvendo cada um desses objetivos. A 3P tem alguns princípios. E esses princípios, eles estão ligados à gestão pública. Então, está ligado aí à transparência, à supremacia do interesse público sobre os interesses individuais, reconhecimento e respeito às diferenças de raça, etnia, cor, sexo, opinião, política, língua, religião, valorização do servidor, respeito ao meio ambiente, respeito aos valores éticos da pessoa humana, respeito à liberdade, apreço à tolerância, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão super ligados aos princípios da administração pública. Eu acredito que não tenha nada de novo aí em relação a isso. E aí, a 3P, de forma bem prática, ela vai apresentar 6 grandes eixos, que são 6 eixos de trabalho dela. O primeiro deles trata do uso racional dos recursos naturais e bem públicos. O segundo, de adequar a gestão dos resíduos sólidos gerados, a qualidade de trabalho dos servidores, a sensibilização e capacitação dos servidores, as construções sustentáveis e as compras públicas sustentáveis. Bom, o primeiro eixo fala do uso racional dos resíduos, fala do uso racional dos recursos naturais, dos bens públicos, tais como utilizar energia, água, madeira, papel, copos, materiais de expediente, entre outros, de forma racional, para que haja economia de recursos financeiros, menor desperdício, menor impacto ambiental negativo. Quando a gente fala no ambiente público, algumas pessoas acham que é de domínio, né? Então, eu posso gastar energia que for, água que for, não tenho uma preocupação nesse sentido. Então, a 3P vem lembrar assim, olha, 4 pontos a gente precisa pensar. O uso racional de tudo aquilo que é público, economia dos recursos, pensando em menor desperdício e menor impacto ao meio ambiente. Esses itens, esses 4 itens, a gente vai retomar quando vai falar de compras públicas sustentáveis. O segundo item, né? Gestão adequada dos resíduos gerados, resíduos sólidos. E aí o texto lembra dos 5 R's: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Esses R's estão ligados à Lei 2.305, de 2010, que acabou de fazer 10 anos. Ela foi promulgada em 10 de agosto de 2010. Bom, a PNRS, né, essa lei, ela vai falar da implantação de um gerenciamento dos resíduos sólidos. Isso é um problema muito grande em quase todos os municípios do Brasil, porque não havia uma preocupação nesse sentido. Então, as pessoas produziam muito resíduo e não tinha nenhuma preocupação, tudo isso para o lixão. E, com o tempo, começou a surgir alguns problemas ambientais nesse sentido, socioambientais nesse sentido. Então, o que a 3P promove, né? Ou visa promover? Uma gestão integrada dos resíduos. Então, precisa pensar, né? De onde nasce o material e para onde vai esse material depois do uso. É colocado também a questão da responsabilidade compartilhada
Então, assim, por onde esse resíduo passou, aquela pessoa, aquela entidade é responsável por aquele resíduo. Então, todos somos responsáveis pela produção e redução desses resíduos. Logística reversa, para a gente começar a pensar em materiais que voltam no processo produtivo e se tornam novos produtos. E aí uma questão bem sensível, né, é de pensar a inclusão social dos catadores. A lei prioriza a questão de destinar os resíduos sólidos para os catadores de material. Existe essa questão ela é bem sensível porque os catadores muitas vezes são invisíveis, né? Então, a lei vem dar um suporte nesse sentido. Mais ainda se eles estiverem organizados em forma de cooperativa de reciclagem, porque eles têm CNPJ, eles têm mais visibilidade. Então, a lei fala de tudo isso, assim, né? Olha, cuidar dos catadores, repensar os materiais, repensar para onde vão os materiais depois que a gente usa e colocar todos como corresponsáveis na geração, na produção, na destinação desses resíduos. Uma coisa que não aparece aqui nesse item 2, mas vai aparecer lá na frente, é a educação ambiental, que está ligado aqui também. Uma das preocupações da 3P é em relação ao ambiente interno, então, a qualidade de vida dos servidores. Então, quem assina, né, quem adere à 3P, precisa pensar aí no uso e desenvolvimento das capacidades dos servidores, habilidades, autonomia, na integração social interna, então um ambiente sem preconceitos, uma integração social, um senso comunitário entre os servidores, o respeito à legislação, liberdade de expressão, privacidade pessoal, imparcialidade, as condições de segurança e saúde no trabalho, acessibilidade, ergonomia. Ergonomia quer dizer, diz respeito aos materiais, a organização dos móveis. Então, assim, a altura da mesa, a altura da cadeira, o conforto, né? Eu vou passar 8 horas sentados trabalhando naquele ambiente, então eu preciso ter todo um conforto e uma segurança nesse sentido. Ginástica laboral, de parar, ficar em pé, né? Movimentar os ombros, os braços. A 3P fala também de grupos de apoio, pensando aí em antitabagismo, alcoolismo, drogas, neuroses diversas, na questão de saúde no ambiente de trabalho e de saúde ocupacional. Então, precisa pensar também no servidor, né? Não é só pensar para fora, pensar para dentro também. O eixo 4 vai falar de... Olha, tem um erro aqui. O eixo 4 vai falar de sensibilização e capacitação dos servidores, ou seja, né, para tudo isso acontecer, a gente precisa capacitar os servidores e sensibilizá-los também com essa questão ambiental, né? Muitas vezes os servidores estão envolvidos no trabalho, na rotina e tudo mais, e não se dão conta dos problemas ambientais e sociais que eles estão envolvidos, e que a gente pode resolver. Essa sensibilização também está acontecendo aqui e agora, né? Então, essa conversa que a gente está tendo é uma forma de sensibilizar, capacitar e tudo mais, que é uma das propostas da 3P. Então, uma das ideias aí, né, é realizar campanhas que busquem chamar a atenção sobre temas socioambientais, esclarecendo o impacto de cada um no processo. O item 5 vai falar das compras públicas sustentáveis, o eixo 5, que seria adquirir... quando a gente fala em compras públicas, a gente fala de uma lei, né? Então, precisa seguir toda uma lei, todo um procedimento aí para realizar as compras. A proposta das contratações públicas sustentáveis é de incluir critérios socioambientais na compra. Então, tá bom, eu vou comprar uma resma de sulfite, mas essa resma de sulfite precisa ter tais e tais critérios, que são mais sustentáveis do que uma resma comum. E aí existem cursos para isso. A simples inclusão, né, de alguns critérios socioambientais já promove impacto. Então, a proposta daqui é de repensar as compras, né? Muitas das vezes, quem trabalha no setor de compras públicas sustentáveis fica copiando e colando o mesmo edital, porque deu certo, mas pode repensar isso, né? Então, eu vou incluir um item ali que aquele papel vai ser de reflorestamento.
Então, traz uma questão aí de avanço ambiental nesse sentido. Se existe, então, uma preocupação em relação às compras, existe também uma preocupação em relação às construções. Então, olha, em obras públicas, né? Repensar tudo isso. Então, o que eu posso fazer para utilizar melhor a luz solar, a energia, a questão dos ventos, da água da chuva? Como eu posso utilizar essa água da chuva? Quais equipamentos que eu posso utilizar que melhoram essa questão com menos impacto ambiental? E aí a lei vai falar disso, né? Pensar em projeto, conforto, qualidade dos materiais e de técnicas alternativas. Bom, legal. A lei fala disso, é uma lei voluntária, então as entidades públicas, né, as organizações públicas decidem se querem ou não aderir. Para isso, a 3P criou uma cartilha de como implantar. A gente vai comentar alguns itens, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, e aí tem o link para acessar a cartilha. Bom, o termo de adesão é um documento que formaliza a parceria estabelecida entre o Ministério Público e a entidade, né, o órgão público, e é assinado por representante do Ministério do Meio Ambiente que firma a parceria. Existe um modelo para tudo que vocês pensarem. Em relação a 3P, existe um modelo. Então, para o termo de adesão, existe um modelo que exige aí um plano de trabalho, tem um modelo também, que institui prazos, ações e implementação. O prazo de validade é de 5 anos de vigência, e aí cabe ao órgão público, no final, decidir se vai ser renovado ou se encerra. Bom, após a formalização desse termo, é necessário que o órgão, né, adote os seguintes procedimentos. Crie uma comissão gestora, realize um diagnóstico, elabore um programa de gestão, elabore um plano e monitore e avalie isso periodicamente. Novamente, desculpa. Para cada um desses itens existe um modelo para apoiar, né, para ser feito como apoio, como suporte. Bom, a comissão gestora, ela tem por objetivo coordenar a implementação, realizar o diagnóstico, identificando esses pontos, estabelecer objetivos e metas, mobilizar e sensibilizar os servidores e formalizar esse processo, né? Que aí é enviar o termo de compromisso para o Ministério do Meio Ambiente. Feito isso, vocês têm um termo de adesão da A3P. Bom, a A3P nasceu em 1999, né? Mas formalizados, etc., os órgãos públicos passaram a ser a partir de 2005. E aí esse gráfico vai mostrar aí uma evolução das adesões à A3P. Em 2019, 457 órgãos públicos aderiram à A3P. Um dos pontos que a 3P apresenta é a questão de parcerias institucionais. É difícil um órgão público se organizar sozinho. Então, a 3P propõe aí a questão de parcerias institucionais, realização de seminários, palestras, workshops e outros eventos de interesse. O Ministério do Meio Ambiente, né, ele também pode ajudar isso, fornecer curso, capacitação, sensibilização, promover, mobilizar. Então, assim, até produção de livros, de material, nesse sentido. Então, se um grupo de pessoas se organizar, consegue fazer pedidos aí, parcerias institucionais, a universidade também pode ser uma parceira nesse sentido, para pensar em ações e adesões na A3P. Bom, outra coisa que a lei propõe, e o Ministério do Meio Ambiente, né, apoia, é uma rede. Então, é uma plataforma na internet, criada e mantida aí pelo Ministério, com o objetivo de promover trocas, experiências entre as pessoas físicas e jurídicas do setor público e privado. É uma forma de trocar experiências, né? Então, olha, que eventos estão acontecendo, o que foi feito, quais foram as dificuldades, que a gente vai aprendendo com os outros. Assim.
Uma coisa interessante também é que, uma vez que o termo de adesão é assinado, aquela instituição ela ganha um certificado de sustentabilidade na administração pública. Esse certificado tem a validade igual ao termo de adesão, e anualmente, né, ele é liberado anualmente. Então, de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Faz jus quem tem o termo de adesão, encaminha e preenche os dados do RESOA. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que é. Bom, uma coisa que a 3P também... Gente, todo som parece aqui. Uma coisa que a 3P também faz é de premiar as melhores práticas. Então, anualmente, as entidades que tiverem interesse, né, podem cadastrar aí quais foram as iniciativas que elas tomaram em relação à 3P. E aí o prêmio tem como finalidade, né, reconhecer o mérito dessas iniciativas, estimular a implementação de iniciativas sustentáveis e inovadoras, compartilhar informações e encorajar e reconhecer as instituições com compromisso de implementação da 3P. Outra coisa interessante é a criação de um fórum para debater temas. O fórum acontece a cada 2 anos. Eu acho que é sempre no ano par, e esse ano está suspenso por conta da pandemia. Então, aí no fórum, né? Dar visibilidade, estimular a implementação, encorajar os esforços das instituições públicas, sensibilizar os gestores, promover a responsabilidade socioambiental no setor, o debate da troca. Além disso, no site a3p.mma, eles trazem uma série de materiais sobre isso. Então, tem cartilha, tem folheto, tem boletim, tem manual, tem adesivo, né, que as instituições podem fazer para falarem sobre a 3P, para mostrarem que eles têm o selo, para mostrarem como aderir, o que pode ser feito, tudo nesse sentido. Na verdade, o site é quase um passo a passo, assim, né, do que precisa ser feito, do que pode ser feito, o que pode ser consultado, quais são os materiais, o que pode ser trabalhado dentro da 3P. O acesso é livre, né? Então qualquer um tem acesso a esse material. Muito do que está nessa apresentação, né, vem desse site. E muito também é da portaria que saiu há um mês atrás. O RESOA é um sistema de responsabilidade socioambiental que monitora de forma online, né, o que os órgãos estão fazendo em termos de adesão da A3P. E é controlado também pelo Ministério do Meio Ambiente. Responsável aí pela gestão, manutenção, e ele assegura aí o livre acesso dos dados a qualquer tempo, permitindo a alteração que a entidade considere necessária. A disseminação e capacitação em A3P. Então, o Ministério do Meio Ambiente, né, promove aí disseminação e cursos de capacitação nesse sentido. E uma coisa que eu gostaria de reforçar com vocês, né, é a questão do passo a passo. Então, assim, nós somos um município do interior, que não tem muita preocupação em relação ao meio ambiente. Existem ações aí esporádicas ou pontuais em relação ao meio ambiente, mas não existe nada formalizado, estruturado, de forma integral. Então, a A3P, na verdade, é um modo de mostrar que qualquer entidade, né, municipal, federal, estadual, pode desenvolver ações em relação ao meio ambiente. E essas ações aí envolvem 6 pontos, os 6 eixos que foram falados. E pensar internamente os servidores, qualidade de vida, ambiente de trabalho, e pensar externamente os resíduos sólidos, as construções sustentáveis, as compras públicas, como a gente pode articular tudo isso. Pensando nisso, aí os órgãos municipais, estaduais, né, a administração pública, pode então implantar a 3P. E aqui, eu fui atrás de um passo a passo, assim, né? Olha, o que pode ser feito aí para que eu coloque em prática a 3P. Pensando em vocês como pré-candidatos,
Seria interessantíssimo vocês, né, colocar esse passo a passo em prática. Então, primeiro, precisa entender que para a 3P funcionar, tem um termo de adesão, um selo, um certificado, precisa de um comprometimento institucional, coletivo e também individual. Então, das pessoas se vincularem individualmente, né? Eu quero fazer acontecer nesse sentido, ter um coletivo pensando nisso, e institucionalmente, né? Existe uma vontade de fazer aquilo acontecer. As questões ambientais, geralmente, elas são deixadas de lado, né? O meio ambiente não é uma coisa que você agride hoje e tem um retorno hoje. Então, é uma coisa que você deixa de lado, porque, né, não é um problema agora, não vai estourar na minha gestão, não é algo comigo. Então, é uma coisa que se protela muito ter ações nesse sentido. E aí, para implantar a 3P, precisa do termo de adesão, como foi falado, né, entre o Ministério do Meio Ambiente e o órgão interessado. E aqui, a gente apresenta 4 passos para se chegar à implementação e depois um 5º passo, que é monitoramento. Então, o primeiro passo é criar uma comissão gestora. Então, assim, eu acho que existe um passo que antecede esse, que é discutir, reunir as pessoas, conversar, ler documentos, ler sobre meio ambiente, ler sobre a 3P, que existe muito material no site, e aí sim, criar uma comissão encarregada de sensibilizar os gestores sobre a importância da implementação do programa, e aí sim, planejar, executar e monitorar as ações dessa agenda. Essa comissão é encarregada disso. Aí, existe uma coisa bem legal, né? Esse passo a passo apresentado, ele vem detalhando o que pode ser feito, o que deve ser feito. Então, recomenda-se que essa comissão possua entre 5 e 10 membros, que contemple, né, representantes de todas as áreas, que deve ser institucionalizado por meio de um instrumento legal, uma portaria, uma instrução normativa, porque também firma um compromisso aí, né? Existe um documento mostrando que existe uma comissão gestora da A3P. O segundo passo, então, depois de formada essa comissão, é necessário que haja um levantamento dos dados da situação socioambiental daquela instituição. No nosso caso, da prefeitura. Né? Esse processo é imprescindível no direcionamento das medidas, pois serão adotadas de acordo com as necessidades que foram diagnosticadas. O diagnóstico é baseado nos eixos das 3P, uso racional dos resíduos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, contratações sustentáveis e construções sustentáveis, e a comissão gestora é responsável por elaborar um diagnóstico. Esse diagnóstico, né, precisa ter esses itens. Então, quais são os gastos? Com energia, água, materiais de escritório e outros gastos. Revisar, né, os programas existentes de licitação, de resíduos, de capacitação, de saúde e segurança, de qualidade de vida. O 4º item, avaliar os recursos físicos, financeiros disponíveis para efetivação do programa 3P. E aí o último item, promover a conscientização de todos os setores envolvidos acerca da importância. Esse diagnóstico também existe um modelo. Então, para cada um desses itens, né, existe um modelão para ser feito. O terceiro passo, então, é elaborar um plano de gestão socioambiental, PGS, tomando como base, né, o diagnóstico que foi feito e aí ações prioritárias para a implementação da 3P. O plano de gestão tem que conter ações, objetivos, metas, prazos, né? Quanto vai custar aquilo. Também deve organizar um cronograma, então quanto tempo a gente vai levar para resolver o problema ambiental. O problema ambiental é muito grande, né? Mas quanto tempo a gente vai ter para resolver a questão social dos catadores, que é um dos itens. E aí precisa pensar nisso, né? Então, tudo aquilo que foi diagnosticado
com problema, com falta, com erro, etc., agora precisa ser pensado como vai ser melhorado. O quarto passo, então, é sensibilizar e mobilizar as pessoas, e esse processo ele é contínuo, ele nunca acaba, né? A todo tempo a gente vai estar mobilizando, sensibilizando aí servidores, a comunidade, para pensar naquilo. E essa sensibilização ou mobilização vai acontecer na forma de campanha, curso, treinamento, material educativo e outros. E o quinto passo seria aí avaliar, monitorar o que foi colocado no papel. Aquilo passou a ser um compromisso, né? Então, tinha meta, tinha prazo, o que seria feito. Então, monitorar e avaliar tudo aquilo que está no papel. Existe um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho bem bacana, que sintetiza tudo isso que eu falei, e aí eu queria que a gente fizesse uma rodada assim, de conversa sobre a 3P, sobre o que vocês entenderam, sobre as dúvidas, e a gente finalizaria por hoje. Vou soltar o vídeo. A Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente criado como resposta à necessidade de enfrentamento das graves questões ambientais. A proposta da APC... Ô, Geraldino, verifica aí, só está aparecendo o som, só estamos ouvindo, não está aparecendo a imagem no vídeo. Entendi. Agora sim? Você já ouviu falar da A3P? A Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente criado como resposta à necessidade de enfrentamento das graves questões ambientais. A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade. Estou com um probleminha de internet. Socioambiental na administração pública. Você já ouviu falar da A3P? A agenda... Pessoal, eu estou com um probleminha de internet, de conexão, e aí o som fica mastigado, fica travando. Mas eu vou colocar o vídeo aqui, e aí quem se interessar pode assistir depois. Pessoal, então assim, a questão da 3P é de estruturar toda essa questão socioambiental. Então, é algo que está solto, né? Eu vejo muito isso na prática, assim, as prefeituras, os vereadores, os prefeitos, né? Deixam a questão socioambiental muito de lado. Eles se envolvem muito com questões visíveis, né? Ah, eu vou fazer asfalto, porque todo mundo vê. Eu vou construir uma escola, uma creche, porque todo mundo vê. Mas se preocupa muito pouco com a questão ambiental, socioambiental. Então, assim, o lixão é longe, né? O aterro é longe, ninguém está vendo, etc. Os catadores são invisíveis, então não me preocupo com isso, eu vou me preocupar com aquilo que é visto. Então, a 3P, na verdade, é uma portaria, uma lei, então a linguagem é muito direta. Então, olha, precisa pensar em 6 pontos, cria uma comissão para levantar, para estruturar isso. E aí, a partir dessa comissão, levanta como é que está hoje, e o que vai ser feito, o que pode ser feito. Então, o que pode ser feito, né? Com que dinheiro, com que recurso, com que pessoas, com que parcerias, com quanto tempo, quais são as metas que a gente vai cumprir aí ao longo de 5 anos. E eu acho que é de propósito esses 5 anos, porque extrapola o mandato, né? Então, de uma comissão aí que continue independente de um mandato. Então, essa nossa conversa também envolve uma sensibilização aí, né? Vamos começar a pensar mais no meio ambiente. A gente, município do interior, né, tem tantas questões interessantes aí em termos de meio ambiente que a gente pode trabalhar junto e é deixado de lado. Então, a 3P é essa linguagem aí, né, essa formalização aí.
de pensar o que a gente pode fazer em termos de meio ambiente. Mas eu queria ouvir vocês também, se ficaram dúvidas, onde a gente pode pensar em coisas juntos. Perfeito, professor Geraldino. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Milene se manifestou ali para perguntar. Antes de eu fazer a pergunta, parabéns pela apresentação dessa sistemática, né, que a gente pode chamar que essa lei é um passo a passo para desenvolver políticas públicas ambientais, né? A gente teve uma aula recente de planejamento, uma palestra sobre planejamento, e essa legislação praticamente é uma agenda, ou melhor, é um planejamento de como se implementar uma política pública ambiental, né? E é bem interessante que a reflexão que o senhor trouxe, que a questão ambiental, ela não impacta somente no meio ambiente, ela impacta também na sociedade, na qualidade de vida, né? E, às vezes, a gente percebe que a gestão pública acredita que a gestão ambiental é só a questão de resíduos, ou só a questão do lixo, como popularmente as pessoas falam. Se a gente for parar para pensar, até palestras de educação ambiental, até palestras de saúde pública, se encaixa na questão ambiental. Então, eu gostei demais, eu não conhecia, apesar de também, eventualmente, pesquisar na área ambiental, eu não conhecia essa ferramenta, achei muito interessante. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, professor. O senhor acredita, se a Prefeitura de Paranaíba se apropriar dessa ferramenta, da A3P, a Prefeitura pode criar uma marca, vamos dizer assim, um selo verde para a cidade? O que você acha? Na verdade, Wesley, esse seria um diferencial, né? Na nossa região, não tem ninguém envolvido com a 3P. Então, assim, um município o prefeito, né, que se empenhasse em colocar isso em prática, seria um grande diferencial para a região. Então, assim, pensar em marca, pensar em legado, pensar em mudança, eu acho que é esse o caminho da 3P. E, em especial, para a nossa região. Não existe nenhum município que tenha essa preocupação. Então, seria bem bacana de se implementar, seria inovador até. E como foi colocado os passos, né? Não é uma coisa de outro mundo, assim. Meu Deus, né? Eu preciso de 100 pessoas, eu preciso de milhões de reais para colocar isso em prática. Mas não, né? Olha, até 10 pessoas, criar uma comissão, organizar, pensar. Então, é algo bem bacana de colocar em prática. Milene, obrigado, professor. Milene, por gentileza, a sua pergunta. Boa noite, parabéns pela palestra, muito bom. Eu gostaria de perguntar, uma das perguntas você mais ou menos respondeu, se aqui no nosso estado teria algum município, né, que tenha implantado a 3P, e para você, nós temos diversos problemas ambientais, mas para você, qual é o principal problema ambiental que Paranaíba tem? E a questão da Corepa, que nós temos aqui, e eu não vejo, assim, infelizmente, muita ação da prefeitura, né, dos órgãos públicos, para auxiliar ela, para ela desenvolver mais no nosso município. Talvez o que a prefeitura hoje pudesse fazer para melhorar a questão da sociedade também, porque nós vemos assim que, igual aqui no meu bairro mesmo, a Corepa está do lado e você vê poucas ações das pessoas separando lixo, separando recicláveis, né, para o pessoal pegar, que estaria bem próximo deles, para eles fazerem a coleta. E veja assim, a dificuldade que eles têm, né, de realizar essas coletas. Sim. Obrigado, Milene. Bom te ver. Existem alguns movimentos no Estado, em termos de alguns órgãos públicos, mas eu não vi nenhuma prefeitura ainda que
se destacasse. Campo Grande tem alguns movimentos, alguns órgãos públicos de Campo Grande têm movimento, mas prefeitura não vi nenhuma se destacando em relação à 3P. Eu acredito que o grande problema de Paranaíba é a questão dos resíduos sólidos. Isso a gente vê também em outros municípios, né? É um problema já de longa data. Então, assim, a gente, ao longo dos anos, né, as pessoas foram se acostumando a colocar o lixo para fora e acabou minha responsabilidade. Então, isso mudou, né? Ainda continua sendo minha responsabilidade colocar o lixo lá fora e ele ser levado pelo caminhão ainda continua sendo minha responsabilidade. Por isso a questão dos 3 R's, né, de recusar, reduzir, reciclar, repensar e tudo mais. Então, os resíduos sólidos, o lixo, como o Wesley colocou, é um grande problema aí para ser trabalhado. E aí é o ponto de ter uma lei específica para isso, né? A 12.305 de 2010 é uma lei específica que trata disso. A Corepa existe há mais de 10 anos. E a Corepa, ela vem de muitas lutas, de muitas promessas, assim, né? Então, vários prefeitos já passaram e prometeram muita coisa. Então, olha, a gente vai construir um barracão para vocês, a gente vai, né, dar uma renda mensal para vocês, porque vocês fazem um serviço de tratamento dos resíduos, a gente vai dar uma sede para vocês do lado do aterro, então, muitas promessas nesse sentido. E a Corepa também, a gente precisa entender que ela é gerida por pessoas que foram a vida inteira marginalizadas, né? Então, são pessoas que a vida inteira foram marginalizadas, são invisibilizadas, né? Então as pessoas não veem o catador, não veem o cooperado, não vê. E eles estão na rua todos os dias. E aí, de repente, né? De repente não. Mas teve toda uma formação para isso. Eles são donos de uma cooperativa. Então tem uma série de problemas aí, né? Entender o que é uma cooperativa, como funciona, entender que eles podem reivindicar junto aos órgãos públicos, entender que a lei da PNRS dá prioridade para eles, né? Então, assim, existe a obrigatoriedade da prefeitura coletar os resíduos sólidos. Existe a prioridade de destinar esses resíduos às cooperativas. Então, assim, a cooperativa podia brigar mais por isso. Mas, infelizmente, né, isso não acontece. A Prefeitura de Paranaíba hoje implantou coleta seletiva, então existe uma coleta seletiva em Paranaíba. E houve até uma briga, assim, nossa, né, do nosso grupo de extensão com a Prefeitura, que parecia uma coleta secreta. Então, eles começaram a divulgar na sequência, assim, né, de tanto a gente brigar em relação a isso, eles começaram a divulgar mais a coleta seletiva. Mas, ainda assim, né, as pessoas não têm muita educação ambiental, então não separa material, não coloca à disposição. Então, a cooperativa tem uma série de problemas em relação a isso. E ela poderia ser uma grande parceira aí em resolver o problema socioambiental dos resíduos sólidos, inclusive com a educação ambiental. Aguimar, por gentileza, a sua pergunta. Boa noite, professor Geraldino. Parabéns pela bela fala sua aí. Meio ambiente é um assunto que me chama muita atenção, mas a minha pergunta é a seguinte. Nessa comissão que o senhor disse aí, da A3P, o que seria sugerido no montar essa comissão? Vamos pensar uma comissão com 10 pessoas. Seria uma sugestão só pessoas do órgão público ou envolveria toda uma sociedade de um modo geral, professores, educadores, ou coisa parecida, ou essa comissão permaneceria só órgãos públicos, só vamos pensar funcionários da prefeitura? Porque o que a gente observa, não sei qual vai ser a sua resposta, mas o que a gente observa é que quando se montam essas comissões e todos fazem parte lá do mesmo grupo, são assessores, são secretários, a gente percebe que a coisa parece que não caminha como deveria caminhar. A proposta é de envolver servidores e comunidade, de ouvir todo mundo.
Como vai sair um documento no final, né, um diagnóstico, então precisa ter servidores envolvidos para fazer o documento nascer. Mas é importantíssimo ouvir a comunidade. E aí, né, Agmar, precisa ter uma cobrança nesse sentido, né? Olha, vocês são uma comissão, vocês têm um prazo para entregar, vocês têm que fazer acontecer, tem um resultado, o passo a passo é esse. Porque às vezes tem isso, né? Alguns conselhos, algumas organizações dentro do órgão público não vai para frente, né? Não resulta num documento, não resulta numa ação. Então, assim, precisaria pensar nisso e cobrar. Com data, com tudo. Agmar, você quer fazer a réplica? Pode fazer. Quero. Professor, o senhor acabou de dizer que precisa haver uma cobrança, mas essa cobrança ela partiria de que lado? Os gestores, a sociedade, o Ministério Público, a própria sociedade, como que funcionaria essa cobrança? Gestores. Como a 3P ela é voluntária, né? Então, o gestor que decide por implantar, criar uma comissão, então o gestor precisa cobrar. A sociedade, nesse ponto, ela ainda é passiva, né? Então, ela é reativa, na verdade. Então, ela vai ver a coisa acontecer ou não acontecer. O que pode se cobrar aí, olha, né? Tome uma postura mais ambiental, mais socioambiental, mas dificilmente a comunidade vai se organizar para falar assim, olha, vamos pôr uma 3P em prática, né? Acho isso muito difícil de acontecer. Mas a cobrança é do gestor. Eu, gestor, vou fazer essa comissão, vou dar um prazo, vou instituir, né, passos para serem feitos, então é o gestor que faz a coisa acontecer. Só complementando, é interessante essa pergunta do Agmar, né? Que no caso dessa ferramenta aí, como o professor Geraldino disse, vai depender muito da gestão pública levar à frente, levar a cabo essa ferramenta, né? Para discutir, para avaliar a questão ambiental. Mas isso não impede, Agmar, que a sociedade se mobilize, ou os próprios vereadores eleitos se mobilizem e instigar o executivo para ter uma ação mais efetiva na questão ambiental, adotando esse modelo que o professor apresentou, ou outra forma de política pública ambiental, né? Imaginem vocês como Paranaíba poderia se desenvolver no turismo, tendo uma marca, tendo um selo, vamos dizer assim, uma agenda ambiental em destaque no Estado. Quantas empresas poderiam se instalar em Paranaíba a partir de uma cidade desenvolvida ambientalmente? Então, quando a gente discute a questão ambiental, não se desatrela da questão econômica. É importante a gente lembrar disso. É importante a gente ter isso em destaque, né? Que muitas vezes empresas podem deixar de se instalar em Paranaíba por conta de uma gestão pública ambiental ineficiente. Tem empresas que geram resíduos. O que vai fazer com os resíduos dessa empresa? Precisa da destinação correta. E talvez com a percepção de uma gestão pública ambiental ineficiente, empresas estão ou não vindo para Paranaíba. Essa é uma reflexão que pode ser feita. Bom, professor, eu agradeço a disponibilidade do senhor para ministrar essa palestra para a gente, que foi muito esclarecedora, é bem técnica, né? Mas aqueles candidatos, aqueles pré-candidatos que se dispuserem a buscar informações ambientais, é só procurar o professor Geraldino, que tem bastante conhecimento a partir do que ele já fez aqui com a Corepa. A Corepa é uma iniciativa, vamos dizer assim, de apoio de alunos de outros professores da universidade, né? Então, precisa fomentar a educação ambiental, precisa fomentar a coleta seletiva, uma série de aspectos que podem trabalhar e auxiliar o desenvolvimento de Paranaíba. Então, agradeço, professor Geraldino, pela apresentação e pela disponibilidade.
e também agradeço a todos os pré-candidatos que participaram mais uma vez deste curso, ok? Wesley, eu tenho um endereço aí, né, de e-mail, e aí se alguém se interessar, né, em ter mais informações sobre, a gente pode conversar. Essa apresentação eu posso te mandar, Wesley? Compartilha com os demais? Eu estou gravando Wesley, aqui. seu microfone está desligado. Desculpa, eu estou gravando aqui, eu posso enviar o link da palestra para eles depois, se você permitir. Tranquilo. Tudo aberto, tudo livre. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.